Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Vamos falar hoje sobre as transformações gasosas. A gente ainda está aí no âmbito dos gases ideais, ainda estamos estudando esses gases e agora a gente vai ver os tipos de transformações. Tá legal? Então vamos dar uma olhada na primeira? Tá aqui, ó. Primeira transformação é a transformação isobárica. O prefixo iso vem do grego, significa iguais, tá? Tá aqui, ó. E bárica vem de pressão. Não sei se você está lembrado lá do barômetro, que era um aparelho utilizado para medir a pressão, né? Então a isobárica, bar, inclusive é uma unidade de pressão. Se você olhar nesses postos de gasolina aí, que por exemplo vendem GNV, tem lá na maquininha, lá na bomba de GNV, ou então num cartaz, melhor pressão do bairro, 220. Aí lá embaixo tá assim, bar. Bar é uma unidade de pressão, tá? Então isobárica significa que o gás sofreu uma transformação com a pressão constante. Você não alterou a pressão do gás. Por exemplo, eu coloquei o gás dentro de um recipiente com uma tampa, coloquei um peso em cima da tampa. Então, esse peso ali, essa massa está fazendo uma força, tá? E essa força, que é igual ao peso da caixa, dividido pela área da tampa, dá a pressão, né? Está pressionando esse gás. Então vamos supor que eu esteja levantando e abaixando esse êmbolo, essa tampa, de maneira muito lenta, de maneira muito devagar, alterando o volume do gás, mas a pressão que esse gás está sofrendo é a mesma. Tá? Isso é uma transformação isobárica. Você pode olhar aqui no nosso gráfico, olha lá. Por exemplo, ó, o gás estava nesse estado termodinâmico aqui. Ele tinha um volume inicial. E aí, de repente, eu aumentei o volume dele, mas não mexi com a pressão. Ó. Ele veio para cá. Então, ele tem um novo volume, mas a pressão é a mesma. Tá certo? Isso é uma transformação isobárica. E aquela lei geral dos gases, ela fica mais simples quando a gente tem uma transformação isobárica. Né? Quer ver? Vamos dar uma olhada. Vem para cá. Para você ver. Tá aqui, ó. Daqui a pouco você olha as outras. Olha para cá primeiro. A transformação isobárica também é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac, né? Gay-Lussac foi o cara foram os dois, né? Que falaram sobre essa transformação, estudaram sobre essa transformação, apesar de Charles já ter publicado alguns trabalhos, né, anteriormente sobre esse assunto. Então, a gente tem essa transformação isobárica e você tem aqui a lei geral dos gases, lembra? A pressão, volume e temperatura num determinado estado termodinâmico tem que ser igual de outro, é constante. Só que a pressão, numa transformação isobárica, essa pressão aqui é igual. Ó. Numa transformação isobárica, você tem que pressão final e pressão inicial, a pressão dos dois estados, não mudou. Então, se esse número é igual a esse número, matematicamente, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar isso. Então, o meu PVT Povotor fica mais simples, né? Ele fica aqui um VT Votor. Tá certo? Então, essa aqui, ó, é a lei geral dos gases para uma transformação isobárica. Ela fica mais simples. Tá certo? Quer ver? Volta para cá. Vamos dar uma olhada agora na próxima transformação, que inclusive já estava ali no quadro, ó. É a isotérmica. Olha como é que é a cara da transformação isotérmica. Ela é uma hipérbole. Olha aqui, ó. Por exemplo, olha esse ponto aqui. Nesse ponto aqui o gás tem uma certa pressão, um certo volume, né? Tá vendo esse outro ponto aqui? Ele tem uma nova pressão e um novo volume. Nesse outro ponto aqui, ó, ele tem uma nova pressão e um novo volume. Só que esses três pontos, o que eles têm em comum é que ambos possuem a mesma temperatura. Essa hipérbole aqui num gráfico de pressão por volume, essa hipérbole caracteriza uma transformação isotérmica, ou seja, todos os pontos que estão sobre essa curva possuem a mesma temperatura. Eles terão pressão e volume diferentes, mas a temperatura é a mesma. Essa curva é conhecida como a isoterma. É a curva da transformação isotérmica. Isso é uma hipérbole. E uma característica interessante da hipérbole, olha que legal.
é que se você multiplicar pressão e volume, vai dar igual para todos os casos. Essa é a característica da hipérbole ali. Você multiplica o x e o y ali, você tem o mesmo valor. Por exemplo, olha lá. 2 vezes 2 dá 4. Agora olha outro ponto. A pressão mudou e o volume mudou, mas multiplica. 1 vezes 4 dá 4. Agora olha esse ponto. A pressão mudou e o volume mudou, mas multiplica. 0,5 vezes 8 dá 4. Então isso é uma característica interessante. Na isoterma, PV é constante. P vezes V vai dar sempre o mesmo valor. É por isso que, ou seja, se eu encontrar qualquer outro ponto que a pressão e o volume, a multiplicação dê 4 para esse caso aqui, isso aqui é um exemplo, né? Nesse caso, se eu encontrar um outro ponto onde pressão e volume, a multiplicação dá 4, esse ponto pertence a essa curva. Esse ponto vai ter a mesma temperatura que os outros pontos. Tá certo? Então, quando eu transformo, né? Quando eu pego esse gás desse ponto e levo ele para esse ponto, ou seja, eu altero o volume dele e a pressão dele, eu estou realizando com esse gás uma transformação isotérmica. Tá legal? Então vem para cá, ó. Olha aqui no quadro. A transformação isotérmica, que também é conhecido como lei de Boyle. Olha lá, o nosso PVT Povotó que a gente tinha antes, que é a lei geral, vai ser reduzida quando a transformação for isotérmica. Para quê? Bom, já que a temperatura não muda numa transformação isotérmica, esse cara é igual a esse, ó. Se eu simplificar isso, então, matematicamente, né, eu posso escrever isso aqui, ó. PV igual a Povó. E aí você levanta a mão. Mestre, mas não foi isso que você disse ali no gráfico? A gente já não tinha visto isso? Claro, tá tudo encaixado, né? Realmente, a gente viu lá no gráfico, né? Se eu multiplicasse pressão vezes o volume, tem que dar o mesmo valor. Por que tem que dar o mesmo valor? A lei geral mostra isso, né? Já que você retirou a temperatura, P vezes V é constante. Para todos os estados, P vezes V vai ser igual, né? Para todos os estados que pertencem àquela curva, a curva da isoterma. Todos aqueles pontos ali vão ter a mesma temperatura. Maravilha? Bom, vamos voltar então para a gente ver a outra transformação, ó. Que é a transformação isocórica. Gente, transformação isocórica também pode ser chamada de isovolumétrica ou de isométrica. São 3 nomes que essa transformação pode ter. E o que representa essa transformação? Volume constante. Na transformação isocórica, o volume do gás não muda. Imagine que eu peguei um recipiente indeformável, uma garrafa, e eu aqueci um pouco essa garrafa. Então o volume da garrafa continua o mesmo. Você pode pensar, mas dilatou muito pouco, continua o mesmo. Então o gás que está contido lá dentro, ele continua com o mesmo volume, né? Porque a gente sabe que o volume do gás é sempre igual ao volume do recipiente que ele está contido. Então se ele continua naquela garrafa, ele continua com o mesmo volume. Ou seja, eu aumentei a temperatura, né? Mexi com a pressão, certamente, mas não mexi com o volume. Então eu fiz esse gás, eu realizei com esse gás uma transformação isocórica. Eu fiz que esse gás se transformasse isovolumetricamente. Tá? Aqui um exemplo. Ó. No gráfico PV, olha lá, o gás ele tinha uma pressão PI e tinha um volume V0. Aí o que eu fiz com esse gás? Eu aumentei a pressão dele, ó. Agora ele tem uma pressão PF, mas o volume continua sendo quem? V0. E obviamente a temperatura também mudou. Claro, a temperatura não está representada num gráfico PV, mas a temperatura mudou. E a gente pode ver isso através da lei geral dos gases. Então vem comigo aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, conhecida como lei de Charles. Olha o Charles aparecendo de novo, ó. Charlinho. Então, PVT igual a Povotó, né? A lei geral dos gases. Só que o volume não muda. O volume é o mesmo. Então, se o volume é o mesmo, né? Se esse número é igual a esse número, a matemática me permite fazer isso, ó. Eu simplifico os dois membros por V. Então, a minha lei geral vai ficar reduzida em
PT Potó. Tá legal? Então essa aqui, ó, é a lei geral dos gases para uma transformação isovolumétrica. Maravilha, galera? Então isso é importante, esses gráficos são importantes para que a gente possa entender as maneiras de como você pode trabalhar com esse gás ideal. Agora, é claro que eu posso pegar um gás que está num determinado estado termodinâmico, ou seja, que possui uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura, e eu posso passar ele para um outro estado termodinâmico, para que ele possa ter uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura, né? E mudando as três coisas, mudando pressão, volume e temperatura, ou seja, não fazendo nada disso aqui, variando os três. É claro que isso pode acontecer, tá certo? Que é o geral, é o normal. Normalmente você mexe com tudo, mas você pode também realizar transformações nessas situações aqui, nesses moldes, tá? Mantendo uma dessas grandezas constantes. Quando isso acontece, a gente dá nomes especiais a essas transformações. Maravilha, gente? Então é isso, vamos dar uma olhada aqui? Vamos voltar lá? Tá aí, ó. Ficamos por aqui, espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.